E acabou Game of Thrones. Esse que foi, sem dúvida alguma, um dos maiores fenômenos da história da televisão mundial chegou ao fim ontem à noite, com o último episódio transmitido pela HBO, e agora que a série acabou, eu resolvi fazer o seguinte: eu vou aproveitar e gravar esse vídeo aqui falando não só sobre o último episódio ou sobre a última temporada, mas falar sobre a série como um todo, fazer um balanço geral do que Game of Thrones foi ao longo dessas 8 temporadas, ao longo desses 9 anos, desde 2011 que a série existe, né? E eu acho que não tem nem necessidade de avisar que esse vídeo aqui vai ter spoiler. Então, se você nunca assistiu Game of Thrones e ainda quer assistir, bom, primeiro, eu não sei o que você tá fazendo e ainda não começou a ver Game of Thrones, mas fica aqui o aviso de qualquer forma. Se você conseguiu passar por esse tempo inteiro sem nunca ter levado um spoiler de Game of Thrones, realmente parabéns, porque é uma tarefa realmente complicada. É um pouco difícil falar sobre Game of Thrones, sobre a série inteira, as 8 temporadas de Game of Thrones, em um único vídeo, porque, de um modo geral, a série ela foi mudando conforme os anos foram passando. E eu não digo nem do ponto de vista narrativo ou estético, eu digo do ponto de vista de qualidade mesmo. É perfeitamente possível você reconhecer a importância e a grandiosidade de uma obra e ao mesmo tempo reconhecer que ela tem problemas. E pra mim, Game of Thrones, ela tá mais ou menos dentro desse meandro. É uma série que, como todo mundo sabe, ela é baseada nas Crônicas de Gelo e Fogo, que é uma série de livros escrita pelo George R.R. Martin, e essa série ela é composta de apenas 5 livros, e cada temporada do Game of Thrones foi adaptando um livro. Só que chegou um ponto onde a série teve que andar com as próprias pernas, onde não tinha mais livro para adaptar. E, a meu ver, pra mim, depois que a série parou de seguir os livros, aí a qualidade de um modo geral desceu. Eu nunca cheguei a ler os livros, eu confesso pra vocês. Pra começo de conversa, Game of Thrones tem uma importância muito grande pro gênero da fantasia de um modo geral. Porque, se você parar pra pensar, uma série de fantasia, ambientada toda em um mundo medieval, mas ao mesmo tempo com toques muito fortes de fantasia mesmo, é algo raro de se encontrar na televisão. Ou pelo menos raro de se encontrar bem feito. E antes de Game of Thrones, sempre existia essa noção de que a televisão, por ser uma mídia bem mais barata do que o cinema, as produções não tinham tanta verba quanto blockbusters hollywoodianos, sempre ficava essa impressão de que a televisão nunca ia conseguir chegar aos pés do cinema nesse sentido técnico, nesse sentido de grandiosidade, de inventar mundos imaginários, esse tipo de coisa e tal. E Game of Thrones, nesse sentido, foi um divisor de águas sem dúvida alguma. É uma fantasia, é uma high fantasy, como costumam chamar algumas pessoas. É uma fantasia que é muito parecida com O Senhor dos Anéis nesse sentido, dela não ter nenhum referente no mundo real. Você pega, por exemplo, Harry Potter, é uma obra claramente de fantasia, mas ainda assim existe uma âncora no mundo real. Existe Londres, existem pessoas se vestindo como pessoas hoje em dia se vestem, então não é uma fantasia totalmente entregue. Senhor dos Anéis é uma fantasia totalmente entregue. Conan é uma fantasia totalmente entregue. E o Game of Thrones também é uma fantasia totalmente entregue. É um mundo completamente fantástico, é um mundo cheio de imaginação, tanto no visual quanto na concepção cultural de cada personagem, e é uma história que envolve dragões, gigantes, zumbis de gelo, os White Walkers, né? Então, assim, é uma trama que lida com conceitos muito fantásticos, muito distantes da realidade. E como eu falei, não tem nenhum referente no mundo real, não existe uma cidade que hoje em dia exista, não existem roupas, figurinos que são característicos de hoje em dia. É difícil você encontrar na televisão uma obra de fantasia que seja tão declarada quanto Game of Thrones. E eu gosto, por exemplo, da maneira como a série constrói o universo fantástico de Westeros. Existe toda uma mitologia ali. Você vê que é um universo pensado nos mínimos detalhes. Eu gosto, por exemplo, da disputa entre reinos. Você percebe como que cada casa, a casa dos Stark, a casa dos Lannister, a casa dos Turley, a casa dos Tarly, a Patrulha da Noite, o pessoal lá, os Dothraki, dos Targaryen, cada um conta com várias peculiaridades culturais. Você vê que é como se fosse um universo existente há milhões e milhões de anos e que está evoluindo até chegar no ponto dessa série aqui. Eu gosto, por exemplo, de como que o Sul e o Norte são completamente diferentes, e isso do ponto de vista de fotografia e de design de produção é algo fundamental, porque a fotografia consegue criar muito bem esse contraste entre a região do Norte, de Winterfell, e o Sul, de King's Landing, por exemplo, e sem contar os Dothraki, a região lá dos Targaryen. Isso se reflete muito no design de produção da série. É interessante você
vê, por exemplo, como é que King's Landing, lá no sul, é uma região bem mais pomposa e bem mais dourada e bem mais rica. É a região onde fica o Trono de Ferro. A região dos Dothraki, ela é uma região também ensolarada e tal, mas ela é muito mais desértica. Ela lembra muito mais um deserto do Saara do que aquela região toda bonita, toda pomposa que é King's Landing. Essa região aqui dos Dothraki, do ponto de vista de figurino, ela se contrasta completamente com todas as outras casas, porque eles são bárbaros. Os Dothraki, eles são bárbaros. Eles usam roupas que parecem feitas com o que eles tinham à disposição ali mesmo. E além disso, o Winterfell, você vê, é o contrário. O pessoal tá o tempo todo agasalhado, o tempo todo indo para as casas porque é muito frio. A região é o tempo todo gelada, a fotografia é bem cinzenta, azulada, bem palpada em frio mesmo. O povo lá dos Greyjoy, por exemplo, eles se vestem todos de couro, todos de cinza e também parece sempre feito a partir de coisas que eles encontraram no meio do caminho. Então, mais uma vez, esse contraste entre as diferentes culturas de Westeros é bem bacana. E eu gosto também, acho bacana você perceber, como é que cada região, como é que cada cultura diferente de Westeros, como é que cada povo diferente, conta com as suas técnicas de combate próprias. Então, os selvagens, por exemplo, eles têm gigantes e eles têm, por exemplo, arco e flecha enormes para disparar nos inimigos. E a galera de Winterfell é um pouquinho mais pautada em espadas e técnicas de combate mais clássicas, baseadas mais em esgrima, essas coisas. E ao mesmo tempo a galera lá de King's Landing também fica mais ou menos assim, o tempo todo com os escudos, com defesa. É por isso que eu digo que Game of Thrones rompeu uma barreira entre a televisão e o cinema. Porque muitas das coisas que a gente viu em Game of Thrones, a gente achava que eram impossíveis de ser vistas na televisão, porque a televisão costuma ser um formato mais barato, mais fechado do que o cinema de um modo geral. E é por isso que eu acho muito interessante, quando a gente chega aqui em Game of Thrones, a gente vê os efeitos visuais, que são, na maior parte do tempo, muito bem feitos, e as sequências de ação, a grandiosidade de Game of Thrones é muito impressionante, ainda mais, como eu falei e repito, no nível da televisão. A batalha de Blackwater, embora não seja um dos meus episódios favoritos, ela é uma batalha grandiosa, ela impressiona na escala, e ela me lembrou muito a batalha do Abismo de Helm, no Senhor dos Anéis, As Duas Torres. E ao mesmo tempo tem outros episódios, por exemplo, o episódio dos Patrulheiros da Muralha, lá no final da 4ª temporada, é uma coisa inacreditável. Ele é muito grandioso. Existem várias tomadas aéreas, ou então vários planos ambiciosos que partem do chão e vão atravessando toda a geografia da ação até chegar num ponto específico. E é uma batalha que envolve, assim, gigantes, envolve catapultas, envolve arco e flecha, envolve muito sangue, muita violência. Então o episódio da muralha me deixou realmente, assim, embasbacado, assim como eu também fiquei embasbacado com a Batalha dos Bastardos, lá no final da 6ª temporada. Que é uma coisa, assim, inacreditável. Você vê vários planos longos acompanhando o Jon Snow no meio de uma batalha feroz, cheia de exércitos, cheias de soldados diferentes, muito sangue, muita violência, e você entende muito bem onde ele tá, por que ele tá fazendo aquilo, você entende a lógica espacial da ação. Quando você fica confuso, é por um propósito, quando o Jon Snow cai no chão e ele fica todo atordoado lá. É um episódio que consegue construir tensão muito bem, você fica o tempo todo angustiado pelo que o Ramsay vai fazer. Então, de um ponto de vista realmente de ação e de escopo, de escala, Game of Thrones é uma série realmente impressionante. E eu gosto de como Game of Thrones ela é uma fantasia bem mais suja, bem mais selvagem do que as fantasias que a gente está acostumado a ver no cinemão hollywoodiano, com Nárnia, com O Senhor dos Anéis, Hobbit, Harry Potter. De um ponto de vista inclusive de atmosfera, Game of Thrones me lembrou muito mais a literatura do Robert E. Howard, que é o criador do Conan, e eu gosto disso. Eu acho que isso acrescenta uma verossimilhança àquela fantasia. Não é um mundo bonitinho só porque é fantástico, não. É um mundo onde o tempo todo o espectador e os personagens estão situados num ambiente hostil. Agora, o mais impressionante em Game of Thrones é como que uma série como essas consegue fazer tanto sucesso, primeiro, com essa fantasia tão elevada, e segundo, com questões políticas tão fortes, tão ressaltadas, porque é uma série, o próprio nome já denuncia, né, Game of Thrones, ou seja, é uma série sobre jogo de poder. Então, o tempo todo ao longo da série, a gente vê personagens discutindo intrigas políticas. Existem temporadas inteiras que são dedicadas basicamente ao plano de uma casa, de construir um casamento arranjado, ou então de arquitetar um golpe para poder atingir a outra casa, ou para poder chegar ao trono, esse tipo de coisa e tal. E é interessante, é uma série, basicamente, eu ia dizer até que é uma série sobre golpe, mas é uma série sobre golpes, no geral. E eu acho realmente surpreendente uma série como essa fazer tanto sucesso, tendo
tanto diálogo. Game of Thrones é uma série que tem muitos diálogos, mas muitos diálogos mesmo. O tempo todo os personagens estão basicamente sentados numa sala conversando o que eles vão fazer, ou conversando a relação entre eles, esse tipo de coisa e tal. E eu acho interessante isso. Como é que uma série como essa conseguiu fazer esse sucesso todo? E de um modo geral, eu acho uma série muito ambiciosa, porque, como eu falei, tem muitos diálogos e tem muitos personagens mesmo. E eu acho que a série, ela consegue pegar tantos personagens e tantos grupos e tantos lugares e tantas ambientações diferentes, e ela consegue se concentrar em cada uma de uma maneira correta. Existem sim alguns momentos onde a série perde um pouco o foco. Eu acho que a segunda temporada, por exemplo, ela deixa para escanteio alguns assuntos que para mim eram mais interessantes e começa a priorizar de uma maneira não tão interessante alguns assuntos que pelo menos não me chamavam tanta atenção. Mas eu acho que a partir da terceira temporada a série consegue ganhar um corpo melhor e culminando na quarta temporada, que é a minha favorita. E Game of Thrones, de um modo geral, era uma série repleta de momentos chocantes. Momentos chocantes não são sensacionalistas necessariamente. É importante o diretor e o roteirista saberem desenvolver o momento chocante. E até chegar à quarta temporada, Game of Thrones consegue desenvolver bem esses momentos chocantes. Eu vou ligar a luz aqui porque tá ficando muito escuro. Então, na terceira temporada, por exemplo, quando o Jaime Lannister perde a mão, aquele momento, aquele evento é chocante, eu fiquei muito impactado com aquilo, mas você vê que aquilo gera um impacto no personagem. O personagem não é mais o mesmo depois de perder a mão. E isso influencia a dinâmica dele com a Brienne. A partir dali, eles começam a ser uma dupla bem mais ligada, bem menos hostil do que era antes. O próprio Casamento Vermelho, que era um momento que eu não sabia que ia acontecer daquele jeito, é um momento que eu fiquei chocado com aquilo ali. Eu não sabia que ia acontecer aquilo, e é um momento que veio na hora certa, veio no clímax da temporada. E eu acho bacana você ver em Game of Thrones como que os personagens, eles são multifacetados, ou pelo menos a maior parte deles. Existem vários personagens que em um momento você tá odiando muito e mais pra frente você tá com pena deles. Você tá, de certa forma, até misericordioso com eles. Um exemplo disso, eu acabei de citar, é o Jaime Lannister. Outro exemplo disso é o Theon Greyjoy. Ele faz barbaridades quando ele conquista o Winterfell. E mesmo assim, isso não me impediu de sentir muito quando ele começou a ser torturado pelo Ramsay. Aliás, o Ramsay, junto com o Joffrey Baratheon, eles são dois personagens que parecem ter saído do Salor, do Pasolini, de tão ferozes e de tão brutais que eles são. Da mesma maneira, a Cersei, ela é uma vilã clássica. A Lena Headey, ela vive a Cersei como uma vilã, mas uma vilã mesmo. Em algum momento eu até comecei a pensar que ela fosse uma vilã meio de novela da Globo. Não que isso seja necessariamente algo ruim, mas é um arquétipo bem clássico que a Cersei segue do início ao fim. E ao mesmo tempo, do outro lado do espectro, existem os personagens do bem, mas esses personagens não são 100% éticos, 100% corretos moralmente. Por exemplo, o Jon Snow é um personagem que no início eu não gostava muito, e pra mim ele se tornou um personagem muito mais interessante ao morrer e ao ser ressuscitado, porque isso gerou pro Jon Snow uma consequência emocional muito forte. A Arya Stark é uma personagem que desde o início da série a Maisie Williams vive como uma garota forte, imponente, determinada, e ao longo de toda a jornada dela é impressionante você ver como que a personagem cresceu conforme a série foi passando. Você pega a Arya do início da série e compara com a Arya do final da série, são duas personagens completamente diferentes. Ela passou por um arco e passou por tanta coisa nesse meio tempo que é impressionante você ver aonde ela chegou. A mesma coisa a Sansa. No início ela era uma garota super insegura e muito fragilizada, e quando você pega ela no final da série, ela se tornou uma garota bem mais imponente, bem mais determinada em relação às suas escolhas. Eu tenho algumas dúvidas em relação ao fato dela ter sido estuprada. Eu não sei se foi uma boa ideia isso, de um ponto de vista moral mesmo, talvez tenha soado meio sensacionalista, eu ainda não sei direito o que pensar sobre isso. Eu gosto muito do fato da Brienne ser uma mulher forte, que o tempo todo tá batalhando por outras mulheres ao redor dela. O plano dela, o objetivo dela de vida é se tornar um cavaleiro, e isso é algo que aparentemente é impossível, porque ela é mulher, né? E um dos poucos momentos bons da última temporada, pra mim, foi o momento onde o Jaime nomeia ela cavaleiro. O Tyrion também é um personagem que desde o início da série eu peguei uma simpatia tremenda por ele, primeiro porque o Peter Dinklage é um ótimo ator.
Eu não acho que Game of Thrones tenha tantos bons atores assim. Os atores de Game of Thrones funcionam bem dentro da proposta dos personagens, que é uma proposta mais teatral. Agora, o Peter Dinklage, não. O Peter Dinklage, ele realmente é um ótimo ator. Os anões, em geral, na história do mundo, eles costumam ser muito vítimas de preconceito, e eu acho muito bacana que Game of Thrones traga um anão pra ser uma das figuras mais inteligentes da série. É um personagem que conhece as regras do jogo. Ele conhece todas as engrenagens que movem aquelas intrigas políticas, esse jogo de poder todo, o Game of Thrones do título. E um dos elementos dramáticos mais funcionais de Game of Thrones pra mim é você ver como que o personagem ele se sente mal por ele ser quem ele é. Desde que ele nasceu, ele foi hostilizado por ser anão. E pra mim, uma das cenas mais fortes da série, tanto na atuação do Peter Dinklage quanto no roteiro mesmo, é o momento do julgamento do Tyrion, onde ele é claramente inocente da morte do Joffrey, mas mesmo assim ele avisa pra todo mundo: olha só, vocês tinham que me agradecer porque eu salvei todos vocês, eu queria mesmo ter matado o Joffrey, pena que eu não matei, e eu sou culpado por ser um anão. Essa frase é muito poderosa pro arco do Tyrion de modo geral. Da mesma maneira, a Daenerys. A Daenerys, ela é uma personagem que desde o início da série eu gostei muito, porque ela é uma personagem que o tempo todo vai crescendo, e eu acho muito interessante você ver essa escalada da Daenerys como uma rainha super poderosa que vai conquistar todo mundo com os 3 dragões dela, vai conquistar os Imaculados, vai conquistar cidades, ela vai aos poucos se tornando um mito mesmo. Ela não é correta, coisa nenhuma. Ela mata pessoas, ela é impiedosa, ela tem escravos que, embora libertos, eles continuam com aquela mentalidade de escravos, então não é tão fácil assim. Então a Daenerys, ela pode parecer uma personagem, entre aspas, boazinha, mas o fato é que ela nunca foi nem de perto uma personagem boazinha. E isso eu acho bacana. A Daenerys, ela é uma personagem que me fascinou muito até chegar à 5ª temporada. E aí nós começamos a entrar nos problemas de Game of Thrones. O primeiro episódio da 5ª temporada, ele é legalzinho. Ele é esteticamente bem feito, em termos de CGI, ele é bem feito, a grandiosidade, aquelas coisas bonitas que eu falei no início, esse tipo de coisa e tal. Mas a partir da temporada que ela vai se desenvolvendo, os personagens, eles vão praticamente parando de ser desenvolvidos. E uma coisa que me incomodou muito na 5ª temporada é que, pelo menos a meu ver, a série perdeu completamente o foco a respeito dos personagens. Ela não sabia mais quais personagens desenvolver, quais núcleos se desenvolver, e ela começou a ir saltando de um personagem para outro, e para outro, e para outro, de uma maneira completamente zoneada. O Tyrion é um personagem, para mim, fascinante. A partir da 5ª temporada, ele parou. Ele não foi mais desenvolvido. O ritmo da narrativa a partir da 5ª temporada, ele ficou muito caótico, ficou muito zoneado. E além disso, tem uma coisa que me incomodou profundamente na 5ª temporada, que foi o fato de que a série começou a ficar melodramática em muitos momentos. Por exemplo, quando um personagem começa a fazer um discursinho fofinho, bonitinho, é claro que logo em seguida ele vai morrer. Pra mim, isso tirou muito impacto da 5ª temporada. As mortes na 5ª temporada, pra mim, nenhuma funcionou direito. Pra mim, todas elas foram muito artificiais, muito esquemáticas. A morte do Jon Snow, por exemplo, é ridícula. Eu, pelo menos, achei ridículo. Tipo, alguém aponta: ih, olha ali, tem um cara te esperando lá na portaria. Vai lá e dá uma facada nele, ele morre. Eu acho, assim, uma situação tão engraçada, involuntariamente. E, ao mesmo tempo, outra coisa que me incomodou muito na 5ª temporada foi que eu senti que, a partir daquele momento, a série começou a introduzir alguns conceitos novos para aquele universo que, a meu ver, soaram muito artificiais, soaram muito forçados dentro da narrativa. Por exemplo, o conceito do sem face lá. Como eu falei, eu não entendi direito o que ele queria dizer. Eu acho que demora muito para aquele arco todo se justificar. Outra coisa que me incomodou foram os filhos de Arpia, ou a fé militante. Eu sei que faz sentido, dentro daquele contexto medieval, ter um grupo de extremistas religiosos. Não é que tenha sido enfiado de última hora, eu sei que existiam indícios pregressos disso, mas ao mesmo tempo, quando surgem os filhos de Arpia, a fé militante e tal, eu senti que foi uma coisa meio imposta de última hora, ou pelo menos que a série não soube desenvolver com muita cautela desde o início, e que ela deveria ter desenvolvido com cautela desde o início. O próprio arco da Daenerys, ele também é outro que não sabe mais pra onde ir a partir da 5ª temporada. Ela tava crescendo, e chegou num ponto onde ela parou, estagnou, e começou a ter algumas atitudes que eu achei esquisitas. E pra mim, a 7ª temporada, ela tá no mesmo nível da 5ª. Eu não acho terrível, mas eu também não acho boa. Eu acho tanto a 5ª temporada quanto a 7ª bem medianas. E a 7ª temporada, em geral, ela me incomodou muito porque eu senti que a série estava começando a querer apressar
todos os acontecimentos para poder chegar logo numa resolução. E isso é uma coisa que me incomodou muito, porque lá no início, Game of Thrones era uma série que desafiava o espectador. Quando o espectador tinha que ficar chocado, ele ficava chocado. Quando era para matar o protagonista, o Ned Stark, ou para matar, por exemplo, a Cat Stark e eu esqueci o nome do personagem agora, lá no Casamento Vermelho, matavam mesmo. E isso deixava o espectador chocado. E a partir da 7ª temporada, principalmente, a série começou a ficar mais acomodada. Então, quando a Daenerys ela chega lá no reino dos Stannis Baratheon, é muito simples aquilo ali. Ela chega, fica ali, a gente não vê a reação de ninguém praticamente naquelas redondezas e fica por isso mesmo. E aí logo depois o Jon Snow vai pra lá e a relação entre eles começa a se desenvolver. Mas pra mim, eu tava levando relativamente na boa a 7ª temporada até chegar no penúltimo episódio, que é o episódio da Batalha do Gelo lá, que aí sim, Game of Thrones, a partir daquele momento, nunca mais foi a mesma coisa pra mim. Foi a partir daquele instante que eu percebi que Game of Thrones estava começando a cair no mesmo problema que enfraqueceu o Peter Jackson na hora que ele foi dirigir o Hobbit, que é uma coisa chamada autoindulgência. O que é isso? É você ter a plena convicção de que você é infalível, de que você é super poderoso e você fazer qualquer coisa, porque esse qualquer coisa vai ser sensacional de qualquer jeito. Game of Thrones começou a fazer isso, começou a entregar qualquer coisa achando que o telespectador não ia reclamar. A partir daquele momento, você vê que os roteiristas eles estão pensando o seguinte, ok, o que o público quer? O público quer porradinha de dragão de gelo com o dragão de fogo, então vamos preparar isso para a próxima temporada. O que o público quer? Mais cenas de ação, então vamos jogar cena de ação o tempo todo, o tempo inteiro. O que o público quer? Um romance do Jon Snow com a Daenerys. Quando o Jon Snow chega pra Daenerys e chama ela de Dany, ali a minha reação foi de ficar de nossa senhora. Me lembrou o Star Wars episódio 2, lá com o Anakin com a Padmé. E esse episódio aí, ele tem uns tropeços espaciais e geográficos e temporais que são inexplicáveis. Por exemplo, você quer realmente me fazer acreditar que a patrulha do Jon Snow vai ficar ali no meio, cercada por aquele exército de White Walkers, do Rei da Noite, e nesse meio tempo vai dar tempo de um personagem correr até a muralha, mandar um corvo pra Daenerys e a Daenerys pegar o dragão e ir salvar todo mundo. Cara, desculpe, isso daí é desrespeito com a inteligência do espectador. Esse episódio aí eu realmente ri, porque é muito ridículo isso daí. O que nos traz finalmente a 8ª e última temporada, que é, sem dúvida alguma, a pior de todas elas. De um ponto de vista narrativo, a série já tinha ido pro espaço logo na 7ª temporada. Mas de um ponto de vista formal e estético, eu fiquei muito decepcionado com essa última temporada. Eu acho que ela se acomodou e fez basicamente tudo da maneira mais fácil. Então eu sei que isso tem a ver com o fato do inverno ter chegado, mas me incomoda muito a falta de diversidade estética em Westeros a partir da 8ª temporada. Tudo é basicamente gelo, tudo é basicamente frio. E a maior parte dos episódios, ou pelo menos a primeira metade da temporada, se passa tudo em Winterfell, em lugares fechados, planos fechados. Eu achei tão aborrecido do ponto de vista visual que eu fiquei decepcionado. E pra mim culminou tudo na Batalha de Winterfell, que é uma coisa que eu, pelo menos, fiquei muito triste de ver. Eu achei deprimente a Batalha de Winterfell, porque é uma batalha que prometia ser do mesmo nível da Batalha dos Bastardos, e ela é, basicamente, uma escuridão. Mas o que me incomoda não é nem só a escuridão, o fato de você não conseguir ver nada. Muita gente criticou esse episódio por ele ser muito escuro, e de fato é. Mas não é só isso que acabou com esse episódio. Esse episódio ele é mal dirigido mesmo. Ele passa a maior parte do episódio preparando o suspense para uma situação, só que essa preparação acaba se tornando mais encheção de linguiça mesmo. Então a tensão se perde nesses momentos. E além disso, é o tempo todo plano fechado. Existe um momento onde os dragões estão lutando lá no céu e você não entende nada do que está acontecendo, porque é muito escuro, tem muita fumaça e é muito plano fechado. Ou seja, de um ponto de vista de construção, de ação, esse episódio é um caos absoluto. A única diferença entre esse episódio e qualquer filme do Michael Bay ruim é o fato de que, pelo menos, esse episódio não tem tanto corte e tanto movimento de câmera. Agora, sinceramente, o entendimento a respeito da ação é o mesmo. E pra piorar, ainda tem a questão do Rei da Noite, que assim, chega no final da série, o Rei da Noite, que prometia ser um grande vilão, que tá sendo trabalhado desde a primeira cena da primeira temporada, chega no final, o Rei da Noite, ele é um vilão descartável. Ele é um vilão sem personalidade, você não entende quem é o Rei da Noite, como é que ele é, como é que ele pensa, como é que ele reage às situações. Nada, ele é um personagem absolutamente descartável. Aquele voo romântico do Jon Snow e da Daenerys em cima dos dragões, lá no
começo da temporada, cara, que momento constrangedor. E a temporada inteira teve momentos constrangedores. A série que lá no início, ela chocava o espectador de uma maneira legítima e levava a narrativa para momentos que você não esperava, na última temporada virou isso, virou uma fanfic ou uma novela da Globo. Você escolhe o que te incomoda mais. E isso nos traz finalmente ao penúltimo episódio, que é o The Bells, que é o tão polêmico episódio onde a Daenerys surta e vira vilã, que honestamente, assim, eu acho a ideia de uma personagem que era anti-heroína no final se revelar vilã, eu acho interessante. E nesse momento, Game of Thrones surpreendeu o espectador, levando a narrativa para um caminho inesperado. Mas fez isso de uma maneira ruim, fez isso de uma maneira muito mal trabalhada. Ao longo das últimas temporadas, a Daenerys era sim uma personagem impiedosa, maligna, cada vez mais ditatorial, mas ao mesmo tempo ela sempre tinha um cuidado para não matar inocentes. E aí, no episódio The Bells, só nesse episódio, eles começam a estruturar o fato de que ela talvez fosse meio apática em relação a vidas inocentes. E aí, de uma hora para outra, tem um plano na cara da Emilia Clarke, onde ela começa a ensaiar uma espécie de mudança de comportamento súbita, e aí ela resolve tacar fogo em King's Landing do nada, matar vidas inocentes e ceifar uma cidade inteira do nada. Essa mudança é completamente mal trabalhada, mal desenvolvida. Eu fiquei o episódio inteiro me perguntando, cara, por que isso tá acontecendo? Por que ela surtou do nada? Por que ela tá matando gente inocente? E o último episódio, pra finalizar, ele é um episódio que, na minha concepção, ele é basicamente o seguinte: os produtores, os roteiristas, eles pararam e pensaram, ok, as escolhas que a gente fez no episódio anterior provavelmente vão desagradar todo mundo, então a gente vai encerrar a série tentando fazer alguns diálogos de pedir desculpas. Então o Tyrion, toda aquela conversa que ele tem dentro daquele calabouço com o Jon Snow, falando sobre não fazer o menor sentido a Daenerys ter tacado fogo na cidade, aquilo ali basicamente é tudo o que os fãs de Game of Thrones falaram no Twitter. E sinceramente, isso não foi o suficiente para eximir a série. A morte da Daenerys eu achei muito anticlimática, porque além de tudo, eu achei que a cena em si tentou fazer o espectador sentir alguma compaixão pela morte da Daenerys, só que o máximo que eu conseguia sentir era, que bom, já vai tarde, sua genocida. E aí, de um modo geral, eu achei que esse episódio ele deu conclusões pouco satisfatórias para vários personagens. Por exemplo, Jon Snow. Ele voltou a ser um patrulheiro da muralha, o rei do norte. Ou seja, o personagem voltou à estaca onde ele estava antes de encontrar Daenerys. Então, o arco dele, o motivo, o propósito dele ser um Targaryen, meio que não fez muita diferença no fim das contas. O arco da Sansa e da Arya, ok, eu acho que fez sentido. Aliás, vem aí o spin-off da Arya, né? Claramente dá pra perceber isso. Agora, de um modo geral, eu gostei de uma coisa nesse último episódio. Eu vi muita gente muito revoltada na internet com o Bran se tornar o rei no final da série. Eu achei super bacana, na verdade, isso. Eu achei um dos poucos elementos realmente legais nesse final de Game of Thrones foi isso. Westeros deixando de ser uma monarquia hereditária e se tornando uma monarquia parlamentarista. Isso eu acho legal, porque é a série realmente dando continuidade. Se a série terminasse com alguém no trono e continuasse sendo uma monarquia hereditária, eu acho que seria mais do mesmo. Eu acho que não teria tanta diferença no fim das contas. Então, se tornar uma monarquia parlamentarista, eu achei interessante porque realmente deu continuidade ao que a gente tinha visto antes. E além disso, eu achei que o Bran ser o novo rei de Westeros, primeiro, fez todo sentido, porque afinal de contas ele era o Corvo de Três Olhos que sabia de tudo, que tinha visto tudo, era super poderoso e tal. E além de tudo, eu achei que conseguiram encontrar no final, no último episódio da série, um motivo pro Bran existir e ser daquele jeito, porque ao longo da série inteira, uma coisa que tinha me incomodado era que a função do Bran era inexistente. Ele era um personagem praticamente inútil e lá no último episódio encontraram um motivo para ele existir. Agora, de um modo geral, o último episódio, eu não achei ele tão ruim quanto algumas pessoas acharam. Eu achei um episódio medíocre, na melhor das hipóteses, e eu achei ele um episódio cafona. Ele tem muito aquela carinha de final de novela da Globo. E pra mim é triste que Game of Thrones tenha terminado assim. No final das contas, eu gostei de Game of Thrones, eu acho que é uma série bacana, que teve valores de produção muito elevados e revolucionários pra televisão. Infelizmente ela se perdeu muito lá no finalzinho dela. Ainda assim, Game of Thrones é uma série importante e que a gente vai lembrar pra sempre, sem dúvida alguma. Agora eu quero saber de você, o que você achou de Game of Thrones, o que você achou do final da série. Diz aqui nos comentários, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, que isso é muito importante. Eu vou tentar escrever um texto com mais detalhes sobre a série. E é isso. Um grande abraço e até a próxima.